Vamos ler Filipenses 2. De 1 a 11. Fiquei muito à vontade aí, se alguém queria falar alguma coisa, quer orar ou ministrar. Fique à vontade, viu, irmãos? Por favor. Lembrei desse texto aqui. São 11 versículos importantes. E diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você destacaria algum texto desse aqui, alguma frase, algum pensamento, alguma ideia? Nós lemos 11 versículos. O que você destacaria nesses 11 versículos? O que te chamou a atenção, que se destacou nas Escrituras agora, enquanto lemos? O que te chamou a atenção nesse capítulo, nesses 11 versículos? Versículo 7 e 8 diz a respeito de Jesus, se esvaziou e se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O desejo dele é que sejamos semelhantes a ele. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sim, desculpa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente tendo, o mesmo sentimento de Jesus, então o nosso eu vai estar sempre anulado, né? Boa. Sempre agindo de forma que agrade ao Senhor, né? E não a nós mesmos. Quando ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, qual foi e qual é o sentimento que ele está indicando para termos? Qual? O anterior. Os versículos anteriores, 2, 3. Então vamos lá, pode ler. O que é que você entende aí? Esse texto aqui lembrou também algo que a gente trouxe
nos encontros passados que a gente falou sobre unidade, né? E ele é um texto base muito bom. Ele fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O outro texto em seguida, ele parece que fala para justificar aquilo que ele está trazendo, né? Que é o sentimento que houve em Cristo. E aí ele traz que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele está falando esse texto em função do anterior, que eu estou entendendo. Sim. Sim. Mas aí é que você entrou muito bem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Esse foi o sentimento dele. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E qual foi o sentimento de Jesus, então? O que você acha? Humilhação, esvaziamento. Nós sofremos muito, sabia? Nós sofremos muito por causa do nosso ego. Porque nosso ego sempre quer dominar. Nós sempre queremos ser vistos, ser notados, ser aplaudido, ser reconhecido. E Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, do aplauso, do reconhecimento. E nós, não sendo nada, queremos ser vistos e reconhecidos como alguma coisa. E sofremos quando as pessoas não nos reconhecem naquele valor que nós achamos que temos. E Jesus, tendo o valor, não buscou a glória humana, não buscou o aplauso. Quantas vezes nós sofremos tanto porque as pessoas não nos reconhecem, né? Mas eu fiz tanto e fulano não me reconheceu. Eu tenho essa atitude e fulano não me reconhece. E como sofremos porque estamos numa busca patética pela glória humana, uma busca patética por aplausos humanos. E Paulo escreve: olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que João 5:34 diz. João 5:34. Seja o bom testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Eu não aceito o aplauso humano. Eu digo a vocês essas coisas para que vocês sejam salvos. Olha que salvação absurda tem aquele que se liberta da necessidade de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser consultado, de ser visto. Olha como o ser humano luta por estas coisas, tem esta necessidade. E Jesus diz: olha, eu não quero aplausos humanos, eu não vim aqui para ter aplausos humanos. Às vezes nós buscamos os aplausos humanos, mesmo sabendo que não temos esse mesmo aplauso de Deus, mas gostamos tanto dos aplausos humanos que sofremos quando ele não chega. Olha, gente, se tem algo que pode nos libertar de certos sofrimentos e aflições da alma, é um ego crucificado. É o nosso desejo de ser, de aparecer, de ser visto, de ser aplaudido, crucificado com Cristo.
Nós sofremos quando as pessoas falam mal de nós. Gostamos tanto quando as pessoas falam bem de nós, mesmo sabendo que elas estão falando exageradamente bem. E que elas não estão sendo nem verdadeiras do que estão falando. Mas nós gostamos tanto, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência com esse texto quando algumas pessoas diziam algumas coisas sobre mim. E as pessoas vinham, olha, disseram isso aqui. E, sabe, mas eu não sou, eu não fiz. E você fica naquela labuta. E um dia Deus me confrontou. Disse, olha, o morto tem paz. Você não tem paz porque você não morre. Você já viu um morto ficar debatendo porque as pessoas pensam isso ou aquilo de você? O morto está morto. E então fui entender por que Jesus ofereceu tanto a cruz. Quem toma a cruz vira defunto. E defunto não sente nada. Defunto não sofre. É a paz que ele dá. É uma paz que nos identificamos com a sua morte. Uma coisa, irmãos, é sabermos que Jesus morreu por nós. E ele morreu por nós. Essa é uma verdade incontestável. Ele morreu, nos substituiu, pagou nossas dívidas. Devíamos tanto a Deus que nós não tínhamos o que pagar e ele pagou tudo. Isso está claro nas Escrituras. Mas tem uma outra parte das Escrituras que não é a morte dele por nós, mas é a nossa morte com ele. Então não só ele morre por nós, mas nós também morremos com ele. Essa outra parte parece que os cristãos não entendem muito bem. Sabe, a parte que nós morremos com ele é a parte que nos traz a paz. Porque nós morremos para aplausos, nós não temos necessidade de sermos vistos, não fazemos as coisas para sermos vistos, não ficamos disputando com ninguém, temos só aquilo que Deus dá. Olha, que paz! Já diminuiria tantas doenças emocionais se nós temos paz e não precisássemos ficar disputando com nada nem com ninguém. Deus vai me colocar na posição que Ele quiser. E então, essa identificação com Cristo nos leva ao Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. E o pardal encontrou casa e as andorinhas ninho para si. Eu encontrei teus altares. Esse Salmo 84 é um salmo que era lido enquanto as uvas eram pisadas. Dá uma olhada no Salmo 84 comigo. E pense comigo assim, olha o que se cantava enquanto as uvas eram pisadas. Esse é o Salmo do lagar. Sabe? Muito bom se pensarmos um pouco nesse salmo. Mestre de canto, segundo as melodias, os lagares. Vocês sabem que o lagar é o lugar onde se fazia o vinho. O lagar é onde se colocava a uva para pisar. O salmo é um salmo muito importante. Ele diz no versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Tem outra versão aí? Você está lendo... Eu estou lendo o Salmo 84. Eu estou lendo 6. Comecei do versículo 4. Sim.
E aí? Tem alguma versão diferente? Vale árido. Alguma versão diferente de vale árido? Todos falam vale árido? A sua versão diz o quê? Vale de Baca. Vale de Baca. Vale de Baca é um vale árido. Passando pelo Vale de Baca. Olha, às vezes você está passando por vales, por momentos difíceis. E o que o salmista diz? Que quando você passar por momentos difíceis, faça disso um manancial. Tire as lições que aquele sofrimento, aquelas dificuldades trazem para nós. Olha só, às vezes o cristão, ao invés de louvar, ele murmura. Passa por um problema, uma situação, se torna um murmurador e não um adorador. E começa a reclamar, e começa a falar mal de Deus, ou exigir de Deus alguma coisa, como se tivesse direito de exigir de Deus alguma coisa. Ah, Senhor, estou passando isto, e o outro está passando bem, eu queria estar no lugar do outro. Gente, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse é o salmo dos lagares, é o salmo dos filhos da cruz, que estão sempre gratos ao Senhor, mesmo passando por momentos difíceis. Tire dos seus lábios, ponha nos seus lábios gratidão. Não reclame, não murmure, não fale mal de Deus. Bendiga o nome do Senhor. Fale bem de Deus mesmo nas horas difíceis. A vida não só tem coisa boa, nem só os momentos bons de alegria. Há momentos de tristeza, há momentos de vales. É nesse momento que nós podemos tirar alguma coisa boa para dizer a Deus. Porque no momento que está tudo bem, nós vamos dizer para Deus coisas boas, né? É normal, é natural que está tudo bem. Você, Deus, maravilhoso, Deus é bom. Mas na hora que estamos passando os momentos difíceis, aí a reclamação, aí a murmuração, aí não há adoração, aí o nosso coração se fecha em reclamações, porque nos sentimos injustiçados, ou porque nós deveríamos ter um mérito e que achamos que temos, né? Sempre achamos que temos um mérito que não temos. Olha, se você estiver passando por vales áridos, faça dele um manancial. Amém. Tire todas as lições que possa ter. Diz ao Senhor, obrigado. Abre os seus lábios e agradece ao Senhor. E louva ao Senhor. Né? Adore ao Senhor. E tenha gratidão a Deus. E nós somos gratos a Deus, não porque Ele fez alguma coisa, mas porque Ele é bom. Né? Render graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Deus é bom. Não é porque Deus me fez isso de bom, me deu isso. Não. Graças, Senhor. Porque o Senhor é bom. Olha, quando nós tiramos dos nossos lábios a murmuração, a palavra pesada, nós ficamos mais leves. Nossa vida fica mais leve. As pessoas que estão ao nosso redor se sentem melhor. O murmurador é a pessoa que ninguém tem prazer em estar perto. Ninguém tem prazer em estar perto de um murmurador. O murmurador está sempre reclamando. O murmurador está sempre
encontrando coisas para reclamar. Nada Está bom. Nada consegue satisfazer ao murmurador. Há murmuradores que são murmuradores profissionais. Eles murmuram sempre, murmuram de qualquer coisa, não importa o que seja. Alguém já disse, olha, se chove, está ruim. Se faz sol, está ruim. Vamos pôr em nossos lábios, irmãos, gratidão. Tá? É aquilo que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Veja se. Vamos conferir o texto? Eu estou citando textos de memória, então pode ser que em algum momento possa haver algum equívoco. Olha só, o que diz? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu sempre digo, qual é a vontade de Deus para nós? Qual? No texto. Vocês estão aqui? Estamos todos aqui. Qual a vontade de Deus para conosco? Qual? Dar graças, vamos dar graças. Amém? Substitua a murmuração, a reclamação, a amargura, a aflição de espírito por gratidão. Amém. Livre-se daquele desejo de receber glória humana. Sabe? Não fique esperando que as pessoas reconheçam você. Não faça nada para ser visto. Não faça nada para ser aplaudido. Sempre busque o aplauso de Deus. Às vezes nós buscamos tanto o aplauso das pessoas e esquecemos do aplauso de Deus. Às vezes somos tão aplaudidos pelas pessoas, mas Deus está dizendo, não está tão assim não. Você está sendo aplaudido por pessoas, mas eu não tenho como te aplaudir. Dizem que um homem tocava muito bem um instrumento, tipo um violino, um instrumento desses de apresentação, talvez um piano muito bom, e ele era musicista e tocava muito bem. E ele um dia foi convidado para tocar num grande teatro. Um teatro, assim, era a noite de glamour dele. Era o momento em que ele estava sendo, explodindo para a sociedade. E lá ele tocou esplendorosamente. E as pessoas o aplaudiam de pé. E quando ele saiu triste. E alguém encontrou ele no camarim e disse, hoje foi o seu dia. Você fez a sua melhor apresentação. E as pessoas te aplaudiram de pé e você está triste. Por que você está triste? E ele disse, olha, você viu aquele homem sentado na primeira fila? Vi. Você viu aquele homem com tal roupa sentado na primeira fila? E todo mundo, não, tá? Sim, quem é ele? Ele é meu mestre. Ele não me aplaudiu. Sabe? As pessoas aplaudiram porque elas não conheciam os detalhes, elas não eram musicistas. Então elas não conseguiam ver os erros que ele cometeu. Mas o mestre dele conseguia. Olha, irmãos, as pessoas todas podem nos aplaudir.
Mas se Deus não nos aplaudir, o aplauso não nos serve. Porque no fim da linha, nós vamos ser julgados por Ele. Não vai ter ninguém lá para nos aplaudir. Lá no fim da linha, somos nós e Ele. Portanto, os aplausos humanos pouco nos servem. Pouco vai nos servir se Ele olha para nós e diz: olha, não está tão assim. Não, você não está tão bem como você pensa que está. Portanto, é melhor o aplauso dele do que dos homens. Nós devíamos buscar muito mais o aplauso de Deus do que dos homens. No entanto, somos terrivelmente, pateticamente, lutamos por esses aplausos. E Jesus deixou isso muito claro. Olha, Mateus 23, versículo 5. Jesus falou assim dos fariseus: eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Então, às vezes, nós até fazemos coisas boas, mas não com a intenção correta. Porque fazemos coisas boas não para ser visto por Deus, mas pelos homens. Por isso que Jesus, até quando fala de dar esmola, você dá esmola com a mão direita, mas não deixe a esquerda ver, não. Não faça isso para ser aplaudido, para ser visto. Irmãos, não façam nada por vanglória. Não façam nada para ter glória humana. Não façam nada por essa vanglória desse mundo. No capítulo 2 de Filipenses, que nós terminamos de ler, e que já foi destacado alguns elementos aqui, capítulo 2 de Filipenses, no versículo 3, aí ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quantas vezes nós fazemos coisas para sermos aplaudidos, vistos, né? Porque queremos ser destacados, por uma vanglória. Não faça nada para aparecer. Você vai ficar muito livre de muita coisa, de muita guerra, de muita luta, né? Porque você fica em paz. Olha, se foi reconhecido, quem está no topo não se vangloria, e quem está no vale não reclama. Se você foi aplaudido, a glória será sempre do Senhor. E se você foi, e se você não está sendo aplaudido, a glória também é do Senhor. Então você não reclama porque não está sendo aplaudido e não se gloria quando for aplaudido. Amém? Essa libertação que Jesus veio dar, por isso diz: tende em vós o mesmo sentimento, ame os últimos lugares, não queira os primeiros. E lá mesmo em Mateus 23, no versículo seguinte que nós lemos, o versículo 5, nós podemos ler o versículo 6 de Mateus 23, e ele diz que eles gostavam de saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Eles amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam, o ser humano luta pelos primeiros lugares, luta para ser aplaudido.
Jesus pediu, para com isso. Não entrem nessa. Vocês devem ser libertos dessa paranoia. Essa é uma paranoia que alcança o ser humano decaído. O ser humano decaído é cheio de paranoias, é cheio de desejos incontidos, que sofre porque aquele aplauso não veio, porque aquele reconhecimento não veio. Eu não estou falando de reconhecimento simplesmente dos outros, né? De gente ou de uma multidão, mas é aquilo que a nossa irmã falou. Às vezes é um reconhecimento do marido, o reconhecimento da esposa, o reconhecimento de um filho, é o reconhecimento de um amigo, e esse reconhecimento não veio e você começa a sofrer por isso. Olha, se você tem paz, você não precisa desses reconhecimentos. Jesus pediu, olha, se livrem disso, não façam isso, não entrem nessa ideia. Amem os últimos lugares. Quem amar os últimos lugares, né? Vanjo tem uma mensagem que ele escreveu, que se tornou um livro, que é a bênção de ser o segundo. É porque todo mundo acha que a bênção é ser o primeiro. E todo mundo quer ser o primeiro. E ele, olha, é um livro que eu aconselho ler, e uma mensagem que eu aconselho vocês ouvirem, a bênção de ser o segundo. É esmagador a conversa de Vanjo nessa palavra. É esmagadora a palavra que ele traz, que tem a ver com a cruz de Cristo. Então não se entristeça se você não foi preferido. Não fique triste se você não foi preferido. Você se lembra no capítulo 6 de João, quando Jesus, os discípulos vão embora, alguns discípulos abandonam ele. Olha só, nosso mestre, olha a perfeição dele, a atitude dele, o comportamento de Jesus. Alguns discípulos foram embora e largaram ele. E ele fala assim, e vocês outros que não foram, não querem ir também? Está todo mundo livre. A maior riqueza que temos é sermos livres e deixar as pessoas livres também. Amém. Livres. As pessoas são livres. Amém. Elas não têm nenhuma obrigação conosco. Isso é uma libertação para as pessoas. E uma libertação para nós. Nós somos livres e as pessoas também são livres. Amém. Amém? Jesus foi um homem de um caráter e de uma alma livre. Você não vê Jesus com uma alma perturbada. Um dos amigos mais íntimos dele o traiu no seu momento mais difícil. Porque no momento mais difícil da vida, normalmente nós somos abandonados. Quando está tudo bem, é muito bom. As pessoas vêm te aplaudir. Mas quando as coisas não estão bem, está tudo muito mal, os seus melhores amigos podem sumir da sua vida. E foi assim com Jesus. Na hora que ele estava muito mal, as pessoas tinham até vergonha de estar perto dele. Você sabe que isso acontece hoje do mesmo jeito. Mas você não vê Jesus reclamando. Quando o seu amigo íntimo o abandona e o trai, e isso é normal que aconteça, sabe? Jesus não fica assim, Pedro, você estava comigo, poxa, você me conhecia, e na hora mais difícil você me abandonou. Não, quando Jesus encontra Pedro novamente, Jesus fala, Pedro, olá, como vai? Tudo bem? Você me ama, Pedro? Eu amo. Pedro, você me ama mesmo? Sim. Eu amo. E ele já está constrangido. E aí Jesus fala, Pedro, de verdade você me ama? E Pedro fala, Senhor, tu sabes, agora eu não sei mais o que dizer. Jesus diz, apacenta meus cordeirinhos.
Jesus poderia reclamar com Pedro. Ah, você me traiu, cara. Na hora que eu mais precisava, você disse que não me conhecia. Que homem é você? Um covarde. Qualquer um de nós iríamos cobrar de Pedro. Qualquer um de nós. Jesus, não, muito pelo contrário. Animou ele a prosseguir. Não, segue, vai lá. Tem trabalho para fazer. Fique preocupado, não. Cura essa alma sua de um covarde impenitente. Não tenha medo de ser rejeitado. Não tenha medo de ser rejeitado. Essa seria uma saúde para nós. Nós temos um pavor de sermos rejeitados. Lutamos para não sermos rejeitados. E é exatamente isso, irmãos, que eu creio que Deus quer nos tirar dessa paranoia, né? Ele diz, a si mesmo se humilhou. Jesus não foi humilhado. Ele a si mesmo se humilhou. É diferente, não é? Para o orgulhoso, humildade é humilhação. Né? Aí você vê sempre o orgulhoso dizer assim, fulano quis me humilhar, ou fulano me humilhou. Que ideia! Como você vai derrubar alguém que está no chão? Por isso que é importante ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, não tenha medo de ser rejeitado. Abandone o direito de resposta. Você sabe que nós sempre queremos responder. Sempre queremos responder a tudo. Se as pessoas perguntam, ou se as pessoas nos questionam, ou porque nós achamos que nós temos que explicar as coisas e que as pessoas precisam entender, e nós queremos sempre o direito de resposta. Quando nós abandonamos o direito de resposta, nós ficamos em paz. E esse é um salmo que eu estou meditando nele quase que diariamente, irmãos. Eu estou meditando quase que diariamente no Salmo 39. Então, eu sempre tiro um tempinho, 10 minutinhos, eu estou com minha Bíblia perto, eu paro assim, dou uma lidinha e coloco ela lá de novo. Às vezes eu estou no meio das tarefas, fazendo, e tem uma Bíblia perto de mim, e eu volto nela e diz assim, disse comigo mesmo, Salmo 39, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Assim a minha dor se agravou. Mas ele vai fazer colocações fantásticas. E eu tiro isto aqui. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Sabe? Para não pecar com a língua. Então abandone o direito de resposta. Não quero responder a tudo, às pessoas. Não fique correndo atrás de responder. Esconda-se em Cristo. Esconda-se em Deus. Ele é o nosso justificador. Ele é a nossa justiça e o nosso justificador. Ele que nos justifica. Não adianta você querer dar resposta às pessoas, responder às pessoas os seus questionamentos ou suas críticas. Eu me lembro que eu era muito fácil de querer me defender. Ainda não sou plenamente curado. Parece que o ego é um Jason da sexta-feira 13. Está sempre voltando vivo, querendo te acabar, te dominar. Você pensa que ele está morto, ele está vivo. Mas eu me lembro que um dia eu dormi, foi um dos dias que eu dormi em paz. Sempre
tinha uma pessoa que sempre vinha me dar informações do que as pessoas estavam falando sobre mim. E eu, no auge do meu ego, sofria com aquilo e me sentia injustiçado. Mas teve um dia que Deus me convenceu de algumas coisas, e quando essa pessoa veio, eu falei, cara, eu acho que essas pessoas, elas não estão falando a verdade. E eu disse, eu sou muito pior do que o que elas estão dizendo. Se elas me conhecessem de fato, elas iam falar coisas muito piores do que isso. Então, naquela hora, o Senhor me libertou daquela perturbação de querer ser bem visto, bem quisto ou aplaudido por alguém. E daquele dia em diante eu aprendi a dizer, olha, pare e pense se não é verdadeiro isso. Se as pessoas conhecessem tudo que você pensa, se todos os seus pensamentos ficassem assim numa tela, se todos os seus desejos e todos os seus maus pensamentos, todo mundo visse, o que as pessoas diriam de você? É isso aí, camarada. Então, tudo que elas falam é muito menos do que verdadeiramente nós somos. Nós somos muito piores do que isso. Então, por que nós sofremos tanto porque essas pessoas falaram isso ou aquilo de nós? É muito, ou muita ingenuidade, ou muito ego. Então, abandone seu direito de resposta. Não confie na sua carne. Não ponha o seu título, seu nome, sua conta bancária, seu carro. Quando eu digo títulos e nomes, é assim, porque eu sou de uma família tal. Não, já não somos mais. Nós somos da família de Deus. Não é título nem nome que nos defende ou que nos apresenta. O que nos apresenta é a nossa filiação a Deus. Nós podemos ter nomes aqui, destaques aqui na terra, mas para Deus isso não tem a menor importância. Qual a importância? Então não confie no seu dinheiro, não confie na sua carne, não confie no seu nome, não confie na sua beleza, não confie no exterior, não confie em você. Não viva em torno de você mesmo. Não seja egoísta. Não gaste sua vida toda pensando em você. Eu preciso, eu sou, eu quero, até para casar, foi muito interessante uma pregação que eu ouvi esse final de semana num casamento. Até para casar você precisa entender que você tem que fazer o outro feliz. Não é você que tem que buscar, mas o outro. Então, nós somos sempre egoístas, queremos sempre nós. Cadê eu e eu? O ser humano é um traste. Nós queremos sempre a nossa felicidade. Então, pare de pensar só em você. Não ande ansioso, preocupado com amanhã. Não fique preocupado com o que você não pode fazer nada. E amanhã? Você pode fazer alguma coisa? Tem condições de fazer alguma coisa? Então, o que é que vai te ajudar a preocupação? Preocupação é isso, é se preocupar antes, é preocupar. Alegre-se sempre no Senhor, conforme Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos pôr a nossa alegria no lugar certo. Onde está a sua alegria? Sua alegria está no lugar certo? Sua alegria está no seu marido? Sua alegria está no seu filho? Sua alegria está na sua esposa? Sua alegria está no seu trabalho? Onde está a sua alegria?
Alegrai-vos sempre no Senhor. Em quem deve estar a nossa alegria? Porque se você tem alegria no seu marido, na hora que ele errar, você vai ficar triste e você vai se abater. Se você tem alegria na sua esposa, aí, se ela não for aquilo que você entende que deve ser o ideal, aí você vai ficar triste e você vai se abater. Se você tiver alegria no seu filho, e se ele não pensar exatamente como você, e não fizer exatamente o que você gostaria, aí você vai ficar triste. Mas se você se alegrar no Senhor, Ele nunca falha. O Senhor nunca falhou e nunca vai falhar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Busque ter uma vida ressuscitada, uma vida ressurreta, uma vida movida pela graça de Deus. Amém? Busque uma vida ressurreta, conforme Colossenses 3, de 1 a 4. Seja misericordioso, bondoso para com as pessoas, sabe? Exercite sua misericórdia. Às vezes as pessoas erram com a gente, não é? E erram feio. E nós ficamos assim, agora eu vou cobrar, agora eu vou... Nosso coração não é assim? Poxa, então que Deus nos dê um espírito de misericórdia. Amém. E de humildade. Não se queixe. Não se queixe de ninguém. Não se queixe dos irmãos. Colossenses 3:13 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não fiquem queixosos uns dos outros. Não fiquem queixosos. Nós estamos sempre queixando. O queixoso é um murmurador. É uma faceta da murmuração. Fulano não fez isso para mim. Olha, fulano não atendeu aquilo que eu gostaria. Fulano tal. Nós estamos sempre nos queixando das pessoas. Sempre nos queixando porque as pessoas não atenderam a nossas exigências. O que as pessoas nos devem? Por que as pessoas têm que nos dever tanto? Porque nós somos tão exigentes e tão queixosos. Seja perdoador. Seja perdoador. Olha, não tem algo mais leve do que alguém que é perdoador. Os perdoadores são pessoas leves. Os perdoadores não têm o peso. Não são pessoas pesadas. Porque o perdoador é perdoado. Perdoai as nossas dívidas. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As pessoas nos fazem coisas o tempo todo. Nós também fazemos coisas às pessoas. E nós precisamos aprender a perdoar. Habite em nossa mente a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Estude as Escrituras. Memorize textos bíblicos. Memorize salmos. Memorize textos da palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Cristo. O que mais diz? Instruí-vos mutuamente toda sabedoria. Pronto. Com gratidão. Habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, instruindo-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Ó Senhor,
dá-nos um espírito grato. Uma conversa de gratidão. Um espírito grato. Não seja vingativo. Romanos 12, 17, 19 até o 21. Não vos vingueis a vós mesmos. Não deem mal por mal. Não faça maldade porque as pessoas te fizeram mal. Não deem mal porque as pessoas te fizeram mal. E Jesus fala de fazer ao contrário. Fazer o bem a quem te faz o mal. Porque fazer o bem a quem te faz o mal é divino. Fazer o bem a quem te faz o bem é humano. Você faz o bem a uma pessoa que te fez o bem. Agora, fazer o bem a quem te faz o mal é divino. E fazer o mal a quem te faz o bem é maligno. É maligno. Então, faça o bem a quem te faz o mal. E você vai ter uma atitude de Cristo, de Filho de Deus. Então, não vamos ser vingativos. Amém? Amém. Dê graças em tudo. Dê graças em tudo. Fuja de contendas de palavras. Olha, essa eu acho que é importante. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala de um ponto de vista muito interessante. Quem achar 2 Timóteo 2,14 pode ler. Quem achou? Recomendo Sim. estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Evitem contendas de palavras sobre quaisquer assunto. Tipo assim, política. Não discuta. O assunto não sei do qual. Não discuta. Evite contendas de palavras. Elas não trazem bem. Fuja. As pessoas vão buscar contenda, você cala-se e sai. Porque não há contenda se não houver contendedor. Se o camarada te quiser contender e não achar com quem contender, ele não vai contender. É simples. Às vezes o grande problema é que a gente não consegue ficar calado porque o nosso ego não permite. Então nós sempre achamos que nós temos que ganhar a discussão. E nós temos que ganhar a discussão. E nós temos que ter o melhor argumento. E nós temos que ter mais argumento do que o outro. Aí o outro fala e você tem que ter mais argumento. Mais argumento. Bom, para com isso. Não precisamos de ter tanto argumento assim. Quanto mais nós diminuímos a nossa argumentação, nós vamos diminuir as contendas de palavras. Não é verdade? Então evitamos nos machucarmos e machucar pessoas. Porque quanto mais não falamos, mais não machucamos as pessoas, sabe? Você fala, e as pessoas, elas têm uma tendência de nos machucar. E nós achamos que depois de machucados, nós temos todo o direito de machucar qualquer pessoa. Evite contendas de palavras. Esta é uma vida ressurreta. É uma vida de graça e de sabedoria. Amém? Vamos, diga, querido. Não desculpe de jeito nenhum. Um exemplo que eu fiquei sabendo, Por favor. tem um rapaz que
primeiro lugar. Foi pro treinamento e lá o treinamento ele é baixinho, tudo grossinho. E o treinamento era puxado. O amigo dele desistiu, mas ele não desistiu. Apanhou. Ele sentava na grama e chorava. Porque o pessoal queria tirar ele, né? Sim. Mas ele não desistiu, continuou, até que chegou no final. Quando chegou no final, que ele recebeu a farda e começou a trabalhar, ele estava assim, revoltado. Então, botou a farda, saía e porrada, né? Nos outros. Tanto que o pessoal passou a ter medo dele. Ele disse que ele espancava muito. E ele não conversava com ninguém, aí chegava na casa da mãe e falava pra mãe que o que ele passou Um treinamento. ele estava botando pra fora, maltratando as pessoas. Sim. Quando você falou isso, eu lembrei desse rapaz. Agora eu posso ler um texto? Não podia não, mas como ontem foi o Dia das Mulheres, agora pode. É Filipenses 2. Eu não sei se alguém já leu esse texto, mas eu vou ler. Assim, pois, amados meus. Pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Muito bem. Quer explicar? Entendi certinho o que você falou. Entendeu? Entendi. Deus quer nos fazer pessoas saudáveis. De mente saudável. Cabeça boa. Não tem um bocado de cristão assim, com a cabeça ruim, né? Reclamão, não sei o quê. Deus quer pessoas tranquilas. Olhem por nós, olhem por mim, para que a palavra do Senhor me faça um homem tranquilo. Sem querer ser aplaudido, reconhecido, visto, sem ser vingativo. Pronto. Amém? Amém. Agora, eu falei não sei quantos pontos aí. O que te chamou a atenção? Diga um. Que ficou na cabeça. Diga para todo mundo. Não, eu estou pedindo para todo mundo falar. Você quer começar? Você quer começar, Maria? Eu vou esperar os outros. É sábio. Mas alguém tem que começar, pô. Busque ser aprovado por Deus. Busque ser aprovado por Deus. Tenha um coração sempre grato ao Senhor, mesmo passando por momentos difíceis. Um coração sempre grato ao Senhor, mesmo passando por momentos difíceis. Não esperar reconhecimento, né, de ninguém. Não espere reconhecimento das pessoas, de ninguém, inclusive. Seguir o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Cristo. Ele foi a morte de Jesus e a nossa morte em Jesus. A morte dele por nós e a nossa morte com ele. Sim. Amém. Fala. Não esperar aplausos dos outros, isso já dá uma libertação, já tira você de várias sessões de psicologia e psicanálise. Só em você não precisar de aplausos de ninguém.
porque já vamos sofrer bastante menos, né? Menos, bem menos. Veja como o Evangelho é curador. Né? O que mais? Eu sempre falo assim, que eu tenho que fazer tudo como se o Senhor, de fato, ele faz assim. Ele olha a intenção do meu coração. Se eu fizer tudo para o Senhor, eu não vou esperar nada de quem está perto de mim. Pronto. Isso já vai dar um alívio grande, né? O que mais? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a nossa bebê? Perdoar sempre, né? Viver bem. Eu acho que a gente perdoar, a gente se sente bem consigo mesmo. Não pode. Isso. Assim, eu tive uma situação um dias aí, tem pouco tempo, foi esse ano, né? Começou 2 de junho, ano passado. Tinha um vizinho meu, ele viu que eu estava desempregada, mesmo assim ele chegou e fez um gato na minha água. Sendo que eu estava trabalhando de noite, eu trabalhei 3 noites no ano para poder pagar no chão quando fazer o portal. Ele simplesmente foi gato na água, mas eu descobri porque eu vi tudo cavado lá, né? Aí eu fui lá, simplesmente eu não cheguei para ele, não disse nada. Tirei as fotos, fui lá embaixo, conversei com o rapaz foi lá e resolveu. Depois ele voltou, foi me pedir perdão. Eu falei, no momento eu não tenho capacidade de te perdoar. Então eu não sou Deus para te perdoar, mas tudo no seu tempo. Aí depois, quando passou um tempo, eu chamei ele, quer dizer, eu nem chamei, ele foi lá em casa, me pedir desculpa. E eu falei, tudo bem, eu te desculpa, mas perdão você tem que pedir a Deus, que no seu caminho você tem irmão. Eu fiz para Deus, eu estou com meu coração em paz. Amém. O perdoador, aquele que perdoa, ele não faz bem aquele que te ofende. Você faz bem a você mesmo. A libertação é de quem perdoa. O bem volta para quem está perdoando. Quem está perdoando é que fica bem. E a pessoa que perdoa se sente aliviada. Aliviar. Sai da prisão. Sai da prisão. Amém. O que mais? Louvar meu Senhor, mesmo diante das dificuldades, né? Louvar o Senhor mesmo diante das dificuldades. E louvar o Senhor quando tudo está bem. Eu sou bom nisso. Esses dias mesmo eu estava. Eu sou bom em louvar o Senhor quando tudo está bem. Eu sou bom nisso, viu, gente? Ó, quando tudo está mal. Ai, você puxar um louvor ao Senhor, uma gratidão, um reconhecimento, uma adoração. Ah, hoje eu estou mal, estou triste, estou acabado, estou zangado, estou chateado. Não é assim que a gente reage diante das aflições dessa vida? Aí nós não temos uma reação positiva. E Deus, eu acho que fica assim. Eu ensinei tanto a esse camarada. Não consegue aprender. O que mais, gente? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Em quem temos que nos alegrar? No Senhor. Botar o ego na cruz. Botar pra morrer logo. Ficar logo lá. E Jason quer voltar, viu? E se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Ele, vez por outra, quer mostrar valor, tá? Por isso que Jesus oferece a cruz diária. Tome a cruz todos os dias. Tem dia que o eu quer levantar, viu? E quer dominar. E é nessa hora que você tem que dizer, cruz bendita, por favor, venha a mim. Porque quando o ego vai para a cruz, ele vira defunto. O que mais?
Ninguém mais? Então, se você precisa, você vai fazer. Primeiro, quero muito voltar aqui com vocês. E hoje, foi o Senhor que trouxe você aqui. Eu estava precisando disso aí que você falou. Foi mesmo? Eu estava necessitando disso aí. Então, Amém. eu amo o Senhor por isso. Segundo, eu continuo ainda com aquilo assim. Amar a cruz de Cristo e ir para a cruz de Cristo por amor e gratidão a Jesus. Isso eu preciso fazer todos os dias. Para deixar o meu eu lá quietinho. Eu também. Todos os dias eu preciso tomar essa minha cruz. E obrigado que eu ganhei um presente hoje. Ela me deu um copo com água fria. E me deu um copo também. Não vou dar mais. Obrigado. Esse copo com água fria é um dos pequenininhos. Mas que diz que quem der um copo de água na qualidade de profeta vai receber galardão. Ela veio profeta. Quem der na qualidade de apóstolo vai receber galardão de... Um copo com água fria. Não, brincadeira. A Bíblia diz que eles comiam o pão com alegria e singeleza de coração. Era alegria e simplicidade. Era assim que a igreja vivia, com alegria e simplicidade. Não tinha protocolos esses ou aqueles, ou não sei o quê. Não, é isso. É esse ambiente de casa do Pai. Sinceridade com simplicidade. Sinceridade, simplicidade, alegria. Glória a Deus. Fico muito feliz em cada ambiente que eu encontro alegria e simplicidade. Amém. Mais nada? Mais que? Conta. Gente, sai se for todo mundo orando por todo mundo aqui. Amém. Amém. Vamos lá. Se não tiver ninguém mais para falar, por favor. Eu fiquei pensando muito nesse texto, né? Em Filipenses, quando fala que mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Em outras palavras, ele mesmo ele tendo muita moral, ele não considerou essa moral toda que ele tinha. E aí as escrituras falam, né, que a razão por nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E aí quando a gente se compara, né, nessas posições, a posição que Jesus ocupava e tudo que ele exerceu aqui na terra, né, perdoando, amando, não buscando aplausos humanos, e a minha condição, que a minha própria natureza tem capacidade de ofender a santidade de Deus, é como se dissesse assim, olha, realmente você não tem direito nenhum de revogar nada da sua vida. Até porque nós não nos pertencemos, né? Nós pertencemos ao Senhor. Se a gente não se pertence, a gente perde o direito de revogar nossa vida. Mas quando eu olho essa posição de que é por causa das misericórdias de Deus que eu não sou consumida, é como se dissesse assim, olha, assim, sabe bonito você revogar, porque você não ocupa esse lugar de merecimento de revogar qualquer coisa que seja. E acho que isso fala muito alto, assim, grita no meu coração sobre todas essas questões, né? Dessa busca de ser reconhecida e de aplausos, de ocupar um lugar de vislumbre. Aí o Senhor dá a própria palavra dá uma rasteira, né? Pelo menos em mim, né, gente? Que sou super pecadora. Bem-vindo ao clube.
Tem mais? Mais? Essa catequese de pontos tão salientes como esses pontos, vai nos ajudando na vida. Porque cada situação que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai lembrando, poxa, isso aqui eu preciso. Como eu devo reagir, né? Há momentos que você pergunta assim. E essa semana eu perguntei a Deus assim: se o Senhor Jesus estivesse no meu lugar, como ele reagiria diante desta situação? E fiquei perguntando isso a Jesus. Jesus, como é que o Senhor reagiria se o Senhor estivesse no meu lugar? Porque eu lembrei de um livrinho que eu aconselho a todos nós lermos, Em Teus Passos, o que faria Jesus? E esse livro marcou muito minha vida. Em Teus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Né? Nossa bebê falou hoje quando o seu vizinho lhes fez aquilo. Aí você pergunta assim: e se Jesus estivesse em meu lugar, como ele faria? É mais ou menos isso que pode nos nortear. Porque às vezes o nosso coração diz: faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. E não é como Jesus faria. Nosso coração sempre vai buscar nossa justiça, nossas razões, nossa forma. Pronto? Você falando essas coisas aí, eu estava com um dilema na cabeça da situação. Aí eu, dessa enfermidade, aí eu fiquei, tipo assim, ai Deus, cansada. Então, assim, ai, quero que eu ficasse livre logo, né? Mas ao mesmo tempo eu venho aquela vontade de chorar. Aí eu fico um pouco impaciente. Aí depois eu penso, aí eu volto, eu penso nessa questão, quem sou eu para estar reclamando, né? Deus sabe porque está permitindo tudo. E uma coisa que tem vindo assim em minha mente de tempo é porque quando eu não estava passando por essa situação que eu estava trabalhando, e eu estava cansada já de estar trabalhando em escola. Aí eu falei, ai, eu também não caminho com triste, falando assim, eu queria tanto cara de trabalhar em escola, de ficar em casa aprendendo, sem trabalhar. Eu falava, mas o Senhor, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor Deus é impossível, que para mim é difícil isso acontecer. Aí fica a luta, assim, aí, e aí eu fico em casa, agora recebendo na oração. Tem que saber o que orar, de vez em quando, não orar essas coisas. E vai que ele que esteja num dia que ele dizer assim, vou responder logo. Aí depois eu penso, né? Eu não tenho essa coisa, eu não tenho que estar me queixando, eu não estar louvando, aí vem essa coisa na mente. Quando estamos passando por um sofrimento, nós ficamos muito ansiosos mesmo, para que as coisas acabem logo. E muitas vezes nós não paramos para pensar que Deus pode estar tratando muito conosco sobre muitos aspectos. E eu tenho a impressão, às vezes, que Deus é daqueles professores antigos, sabe? Que se você não passa numa lição, ele repete quantas vezes for necessário. Porque às vezes tem situações que são tão repetidas na nossa vida que a gente só pode pensar assim, pô, deve ser Deus, né? Deve ser Deus que eu não aprendi a lição. Eu não aprendi e ele está repetindo. Às vezes eu tenho a impressão que Deus repete as lições com minha vida. Porque, às vezes eu acho que eu sou um homem muito difícil de aprender a lição. E aí ele fala, você realmente você não alcançou a média. Amanhã começa tudo de novo.
Então, eu vou repetir. Rapaz, na hora que está repetindo, você fala, não, senhor, eu já vi isso antes. Ele disse, o problema é que você não aprendeu. Dá uma sensação assim, eu não sei quantos já passaram por isso assim. Graças a Deus que ele não desiste, né? Ele não desiste, né? Ele é muito paciente. Esse é um problema. Porque ele não desiste nunca. Aí falando nisso aí, o coração da gente é enganador por natureza. É mau, é mau. Não, o seu? E a palavra também fala que o coração, na minha versão, que é desesperadamente mau e enganador. Isso. Então, assim, essa situação de não reclamar, a gente tem que viver essa verdade. Não reclamar. Aí, eu queria tanto reformar minha casa. Aí reformei. Agora ela ficou só eu sozinha, que meu filho casou. Aí eu olho pro quarto, o quarto tá arrumado, que meu filho fazia a maior bagunça, né? E eu ficava, não faz assim não. Aí eu saía catando no meio-dia e arrumar. Agora, sentindo falta. não fazia. Aí eu sento, vou comer sozinha, Senhor, obrigada, porque eu posso fazer a comida, eu tenho que comer, e obrigada porque eu posso sentir o sabor da comida. Aí o Senhor, já entendi, é para me servir a igreja, eu estou sozinha agora, né? Aí eu lembro de uma coisa que Timóteo falou, a gente está aqui para ser doadores, para servir. Isso não sai da minha mente, né? Aí eu disse, então tá, eu vou fazer isso. Aí a casa agora ficou grande. Ficou, eu disse, e agora eu tô me sentindo peixe fora d'água. Cadê meu filho que suja tanta roupa? Cadê minha filha? Um tá longe e vou estar casada. Eu não posso, depois de um ano que eu posso visitar. Aí quando foi o dia das mulheres, ele foi lá em casa. Aí ele deitou na cama dele, eu fui fazer cafuné. Era já 2 horas na hora de ir pro trabalho. Aí eu disse, que bom. Aí eu disse, só Jesus, para ter paciência, viu? Mas glória a Deus por todas as coisas. E é exatamente esse papel que nós temos, né? Porque a síndrome do ninho vazio, né? Que abate tantas pessoas, deprime pessoas que estão passando pela síndrome do ninho vazio, quando a casa esvazia, elas precisam entender que podem ser úteis e que o que nós podemos fazer é dar utilidade a tudo que Deus tem nos dado. Assim, das riquezas iníquas fazei amigos, para que esses se recebam nos portais eternos, disse Jesus. Toda a riqueza aqui embaixo e tudo que temos aqui embaixo é iníquo. Nós temos que utilizar tudo isso para o reino de Deus e para a eternidade. Até porque nem o ar que eu respiro é meu. Como foi dito logo no início, é dele, tudo é dele para ele. Perfeito. Maravilhoso. Veja como é rico cada irmão participando, como há muita riqueza, como há tanto a acrescentar, coisas que ninguém saberia dizer sozinho. Essa edificação mútua é um serviço a Deus maravilhoso. E se não tem ninguém mais para falar, a gente vai embora. Maria, é verdade, Maria.